falar do Vitória. Domingo é a vez do rubro-negro voltar a campo pelo Campeonato Baiano, né? Tinha 2 jogos atrasados que foram adiados porque os times tiveram surtos de Covid. Venceu o Vitória da Conquista e agora é a vez de enfrentar a Jacupa. Poucas horas depois de vencer o Conquista, o Vitória já se reapresentou para a preparação contra o Jacuipense. O confronto é em partida atrasada pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. A novidade na Toca do Leão foi a presença de Samuel Granada. O atacante foi anunciado como reforço na última quarta-feira e ontem já treinou com a equipe. Suspenso, Gabriel Bispo desfalca o time. A partida entre Vitória e Jacuipense está marcada para as 4 da tarde de domingo. Depois de vencer o Bode, o rubro-negro viu diminuir a pressão no Baianão e entra em campo mais aliviado. Mas depende de um pouco mais de esforço para se classificar. Se vencer, assume a 3ª posição. Em caso de empate ou derrota, vai para a última rodada do campeonato acompanhado da calculadora, pois vai depender dos resultados de adversários para passar da primeira fase. Tá aí, né? Vamos falar agora de volta com o André Uzeda para a gente comentar um pouquinho, Andrezinho, esse momento do Vitória no Campeonato Baiano, né? Que está dependendo dele para tentar a classificação para a próxima fase. É verdade, assim, o torcedor está com uma cobrança grande com a Vitória, né? Porque o time acabou desclassificado da Copa do Nordeste, mas é um time sendo reestruturado, usando muito a base, um time jovem. Então, o torcedor tem que ter isso com perspectiva, né? A cobrança, claro, tem que existir sempre, mas é um time ainda sendo reformulado. E restou o Campeonato Baiano. Então, essa classificação é muito importante que aconteça para a Vitória. É importante que o Vitória volte a disputar as finais do Baiano, algo que não acontece desde 2018. O clube do tamanho dele, o segundo maior vencedor de títulos na história do Campeonato Estadual, fica longe das finais, né, por tanto tempo, não condiz com a história do próprio clube. Então, é importante que ele volte a classificar, que esse time ganhe maturidade e decisões ajudam a amadurecer. Então, é fundamental que essas coisas aconteçam. Fica um pouco difícil a classificação, mas ainda há possibilidades. Inclusive, há a possibilidade da Vitória tirar o próprio Bahia do G4. Exatamente. Né? Acho que é o que o torcedor está querendo, né? Tirar o maior rival e conseguir a classificação. Eu gostaria de ver, na verdade, os dois nas finais. Acho que é muito interessante os Bavis decidindo títulos, mas vamos ver o que acontece aí até essa última rodada. E mais uma vez atualizando você, torcedor, de como está a classificação do Campeonato Baiano. O G4 tem Juazeirense com 17 pontos, já é líder no topo, ninguém alcança Juazeirense, viu? Ninguém tira aí esse primeiro lugar. Se o Vitória vencer hoje, vai assumir aí a 3ª... Hoje não, gente, domingo, pelo amor de Deus. Vai assumir aí, deixa eu só olhar o saldo de gols, pode assumir até a 2ª colocação, porque vai empatar no número de pontos com... o Atlético, deixa eu ver quantas vitórias tem. Não assume não, porque teria um número de vitórias a menos. Assumiria a 3ª posição, passando Bahia de Feira e Bahia. O Bahia com isso iria para a 5ª posição. Hoje o Atlético tem 13, Bahia de Feira e Bahia 12 pontos. O Vitória tem 10, mas tem um jogo a menos. Se vencer, vai a 13 e ficaria no 3º lugar. E aí a decisão iria para a última rodada que vai pegar fogo. O adversário do Vitória nesse domingo, Jacuipense, também ainda está vivo na briga, viu? Tem 8 pontos, é o 8º colocado. Se vencer, passa o Vitória, vai a 11 pontos. Então, jogo importantíssimo aí para as duas equipes nesse domingão. Agora, André, vou aproveitar você aqui, que é um grande jornalista, para a gente falar desse assunto. Paulo Carneiro, que está aí em muitos sites já, né? Denúncias graves, inclusive, contra o presidente do Esporte Clube Vitória. Eu vou usar aqui o site Bahia Notícias, matéria do Glauber Guerra, que foi postada agora há pouco, falando que denúncias mostram aí que o presidente Paulo Carneiro teria forjado um contrato com o Vitória S.A. para cobrar uma indenização de mais de R$800 mil na Justiça. Essa decisão aí teria sido foi proferida, na verdade, pela juíza Fernanda Maria da Silva Godinho. Enfim, temos aqui a matéria completa, né? E o jornalista Reinaldo Oliveira também postou nas redes sociais dele, falando sobre esse assunto aí, que documentos recentes mostram
que a empresa Carneiro Assessoria Financeira Limitada, a empresa que tinha contrato com o Vitória S.A., está cobrando do Vitória S.A., que foi ativada aí ano passado numa reunião obscura, sem conhecimento dos conselheiros do Vitória, a quantia de cerca de R$850 mil. Aí já tem processo para ser aberto pelo Conselho Deliberativo do clube, né, para apurar tudo isso que vem acontecendo. E o Conselho Fiscal já tinha, inclusive, se pronunciado que não consegue ter acesso às contas do clube, ao que está acontecendo de fato. André? É verdade. É uma denúncia muito grave, né, se viesse confirmar isso. Precisa ser apurado e investigado exatamente o que aconteceu, porque é uma famosa pedalada fiscal, né? O Vitória S.A. e o Vitória Futebol ali, numa tabelinha ali, escondendo esses valores, enfim. A gente precisa entender exatamente o que aconteceu. E é importante que Paulo Carneiro venha a público se explicar com a educação, com transparência. Ele precisa trazer essas explicações para o torcedor do Vitória, para a imprensa, o que exatamente aconteceu, o que essa denúncia está dizendo. Porque é algo muito grave para ser silenciado ou ser tratado como grosseria. Então, ele precisa realmente vir explicar o que aconteceu. Existem problemas já históricos com esse Vitória S.A. Lembro que em gestões anteriores já existia certas suspeitas de dribles fiscais, o Vitória, o passivo trabalhista tinha sido herdado por uma empresa e não em outra, enfim. Essas denúncias já acontecem há algum tempo e é importante que se esclareça. Pela imprensa levantar, mostrar. Nesse caso também há uma juíza falando sobre, então que ganha muito mais respaldo, né? Alguém que teve acesso aos documentos e está falando sobre isso, e agora o que falta mesmo é o clube oficialmente ir lá e se pronunciar. Uma coisa que você falou também que é importante, que os conselheiros já se queixam há muito tempo, que é a transparência do Vitória. Eles falam sobre acesso de informações, o Conselho Deliberativo, o Conselho é muito fechado, né, nesse ponto. O clube, a diretoria executiva se fecha no fornecimento dessas informações, então a transparência precisa acontecer. A gente está num modelo de gestão hoje mais participativa, de conselhos, isso em todos os clubes. Os sócios, eles não querem só pagar ingresso, eles querem participar ativamente da vida política do clube, da vida financeira, precisam saber o que está acontecendo, onde estão investindo o dinheiro deles, né? É uma relação de uma empresa que gere uma paixão. Então, essas coisas precisam ficar mais claras possíveis para evitar qualquer tipo de mal-entendido, falcatrua, de qualquer situação que venha a acontecer. Então, perfeito. O que falta agora é Paulo Carneiro vir a público falar. Exatamente, perfeito, Andrezinho. E o presidente do Vitória, que é tão atuante aí nas redes sociais, né, e no próprio WhatsApp, sempre tem áudios, de fato, precisa dar uma explicação aí aos seus torcedores e dar a versão dele, inclusive, né, porque a questão já está aí na esfera judicial. Daqui a pouquinho tem palpite, tá, André? Aqui, rapidinho, de um jogador que está sendo importante para o Vitória, né, inclusive nesse domingo, já que o ataque precisa funcionar, quem sabe o Vico ajuda mais uma vez. Eu tento ajudar ao máximo os meninos que têm subido, né? O próprio Pedrinho, Ítalo, Douglas, os meninos que têm subido. Eu tento ajudar ao máximo porque o pouco tempo que eu estou no futebol eu já tenho uma certa experiência, tenho uma bagagem, então, querendo ou não, a gente tem uma visão de jogo um pouco diferente. Então, eu tento ajudar eles tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Quando eles fazem uma boa partida, não deixar subir para a cabeça. Né, o Pedrinho que vinha numa sequência muito boa, né, um menino que tem tudo para ter um sucesso brilhante, não deixar que as coisas do extracampo venham atrapalhar ele. Então creio que são garotos que têm tudo para chegar em uma Série A, até jogar uma Europa. Então o que eu puder contribuir para que eles cheguem lá vai ser muito gratificante para mim olhar e saber que eu fiz um pouquinho de parte da história deles. Tá aí o Vico, que no último jogo, inclusive, foi um dos destaques do Vitória em campo. Mas vamos lá, Andrezinho, eu quero ver se você tá afiado no nosso palpitômetro. Vou começar pelo jogo do Vitória e Jacupa, que é mais facinho de palpitar. E aí, seu placar? Eu não sou muito bom de palpite, não. Geralmente erro, mas eu vou me arriscar aqui. Eu acho que o Vitória ganha com facilidade de Jacuipense. Acho que 2-0... 3-0. 3-0, então. Anota aí, 3-0 para André Uzeda. Eu vou colocar aqui 2-1 para o Vitória. E amanhã, finalíssima, Bahia e Ceará. Acho que vai ser um jogo muito difícil. Não arriscaria nenhum placar elástico.
Vai ser um jogo apertado. Eu diria que o Bahia vence de 2-1, levando a vantagem para jogar lá no Castelão. Boa, vou colocar 1-0 pro Bahia e ver no que vai dar. Andrezinho, eu adorei ter você aqui, meu amigo. Até a próxima, viu? Valeu, Ju, obrigado. Valeu a todos. Espero participar mais vezes. Com toda certeza. Ó, você de casa, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Tenha um excelente fim de semana. Lembrando que a equipe Dona da Bola na Band News FM vai transmitir os jogos do fim de semana, então sintoniza 99.1. E quer assistir o programa? Acesse o nosso canal no YouTube, Band Bahia Oficial. Ótimo fim de semana, gente. Fiquem com Deus. E futebol é pra quem entende, hein? Tchau, tchau.